em Cafarnaum, na sinagoga de Cafarnaum. Pois, já não era a sinagoga de Nazaré, é de Cafarnaum, que já é uma cidade. E ali, por onde passava muita gente, mesmo estrangeiros. Quer dizer, a vida de Jesus, o ser viver histórico de Jesus começa a estar em perigo. Porque os dirigentes apanham isto tudo. E dizem, estamos tramados, ou damos cabo dele ou ele dá cabo da gente. Não da gente enquanto seres humanos, mas da gente enquanto poder. Ao dar cabo do poder é para recuperar, para libertar os seres humanos que estão lá cativos pelo poder. Porque todos os agentes históricos dos poderes são os mais infelizes dos seres humanos. E depois têm de disfarçar a sua infelicidade, a sua amargura, a sua tristeza, a sua depressão com aquelas coisas todas que eles vestem. Por cima deles. Andam todos mascarados. São só figurantes, atores. Mas são atores por toda a vida. Um ator profissional, um artista, ator, é ator naquela hora, quando está no palco. Não é ator depois, cá fora. Cá fora continua a ser o Júlio, ou o Mário, ou o André. Ou a Maria, ou a Filomena. Mas estes não, estes funcionários são sempre atores. Já não sabem ser de outra maneira. O Papa é o ator número 1 da Igreja. O figurante número 1, os bispos residenciais e os cardeais. São tudo atores, são todos figurantes e por isso andam com aquelas máscaras todas. Vestem-se, apresentam-se sempre com aquelas máscaras todas. Não se apresentam como seres humanos, simplesmente. Vestidos como seres humanos, simplesmente. Era a sinagoga, que já estava aqui a sinagoga contra Jesus. E foi bom. Isto faz parte da estratégia da narrativa. Não dizer no início, diz no fim. Que a gente a esta luz entende tudo melhor. Parece que agora tínhamos de voltar outra vez ao princípio, ao início do dia seguinte, porque afinal tudo isto se passou numa sinagoga. E então percebemos quanto este duelo foi terrível. Não foi um duelo do qual Jesus podia já não ter saído vivo. Porque foi ao território deles, à sinagoga, ao território dos dirigentes. Olhos nos olhos, foi lá. E depois, qual é o resultado? Depois, como os dirigentes se intrometeram, como os dirigentes tentaram desfeitear Jesus, achincalhar Jesus, ridicularizar Jesus, humilhar Jesus, e as populações estão completamente dominadas, manipuladas nas suas mentes por estes dirigentes. Claro que os dirigentes levam sempre a melhor sobre as multidões que estão alienadas por ele. Eles é que lhes dão aquela comida envenenada todos os dias ou todas as semanas. E a gente lá leva os filhos e as filhas pequenos para as catequeses perversas. E ainda os batiza a correr. Entrega-lhes logo ao nascer. Coisa mais disparatada. Não tem nada de Jesus, porque é que o fazem? Abram-nos a Jesus, isso sim, a este ser viver histórico, que é Jesus, à sua mesma fé, isso sim. Se é que querem que os vossos filhos e filhas sejam humanos, se desenvolvam até à plenitude do humano, sejam outros Jesus, século XXI, agora, no nosso aqui e agora. Claro que vocês podem não querer, antes podem preferir que os vossos filhos sejam altos funcionários das multinacionais, das transnacionais, do poder financeiro, do mercado. Pois, então vou lá vendê-los, fazer negócio com eles. E se não forem vocês, vão eles próprios. Aqui estou eu, sou um bom cérebro, estou bem preparado, quanto é que me paga e eu aqui estou. Quantos dinheiros me dá? 30 dinheiros ou mais? E eu traio a minha consciência, traio o meu ser, traio a minha matriz. Às vezes até traio a minha origem histórica, que sou filhos de ninguém, mas agora até traio, até digo, até escondo as minhas origens históricas.
para te servir. Pagas-me bem, aqui me tens. Um descriado que depois se torna descriador, funcionário mercenário ao serviço do poder financeiro. O que é que são senão isso, senão por exemplo, os atuais diretores de informação de qualquer órgão grande de comunicação social? No lugar que ocupam ao serviço do poder financeiro que os contratou para aquele lugar, que é ele quem os escolhe, nem sequer são escolhidos em plenário de redação. São escolhidos e impostos à redação. O que é que eles são, senão funcionários mercenários ao serviço do poder financeiro a descriar os outros? A submeter até os jornalistas. A tirarem ao caixote do lixo o código deontológico de um jornalista. E eu falei dos diretores de informação, porque hoje, mais ainda do que as paróquias, do que as igrejas catedrais, têm influência perversa os órgãos de comunicação social, os grandes órgãos de comunicação social, que fazem uma interpretação dos acontecimentos, tudo ao contrário do que efetivamente os acontecimentos são. Aquilo que os acontecimentos estão a revelar, e eles procuram interpretar de tal maneira esses acontecimentos para esconder. E depois, claro, é isso que apresentam, essa versão que apresentam, as multidões são manipuladas, acreditam em tudo o que leem, na interpretação que ali está, não têm consciência crítica e começam a pensar com eles e como eles. E portanto estão todos feitos pelo poder, pelo grande poder financeiro. E é por isso que aplaudem. E é por isso que enchem os estádios de futebol dos milhões. E é por isso que gostam muito de ouvir falar do Mourinho e do Ronaldo e dos outros. E não gostam nada de ouvir falar de um ser humano que se está a desenvolver de dentro para fora. E sonham ser Mourinhos e Ronaldos. E não sonham ser Jesus. Século XXI. E então é na sinagoga, é um duelo em que Jesus está desarmado e eles estão armados da ideologia e do poder que têm sobre as multidões. E Jesus está desarmado, não tem, é fragilidade desarmada, não tem nenhum poder nem quer ter sobre as multidões, porque quer é que as multidões se desenvolvam de dentro para fora, cresçam em humano e não continuem como são, facilmente manipuladas pelos dirigentes, pelos chefes, pela hierarquia. E então como é que se reage depois disto tudo? Diz, já no versículo 60, depois de o ouvirem, muitos dos seus discípulos disseram, andavam com ele já estavam a tomar um bocadinho a sério, a abrir-se ao projeto político, maiêtico de Jesus, contra o projeto do poder político do judaísmo puro e duro, da casa real de David. Portanto, já estavam a aceitar o projeto e a aceitar Jesus, o ser humano, não o Messias, não o Cristo, mas Jesus. E este Jesus que tem estas origens que os dirigentes lembraram lá na sinagoga, para tentarem desacreditá-lo, e é a forma com que o mais acreditam, como ser humano, é claro. Desacreditam-no como poder, mas isso é o que Jesus quer. Jesus nunca quis ser poder, portanto, Jesus até não lhes leva a mal, pelo contrário. Ainda bem que vocês o dizem. Porque poder são vocês, e eu não quero ser vocês, eu quero ser humano. Estar nos antípodas de vocês. O meu ser viver histórico tem de estar nos antípodas de vós, porque o vosso é de assassínio, é de morte, é de mentira, é de opressão. E o ser viver nos antípodas de vosso só pode ser de vida. E fazer viver, vive e faz viver. Promove vida, desenvolve vida, alimenta vida. E vida de qualidade, em liberdade, em maioridade, em autonomia. Assim Jesus, Senhor. Agora lá o Jesus mítico, o Jesus Cristo mítico e o seu Cristo mítico. Não, tenham paciência. Tenham paciência, já vamos perceber.